Nós vamos agora começar o tratamento de valores ausentes. Nós já identificamos que temos 4 variáveis que apresentam valores ausentes. Nós vamos tratar as 4. Para cada uma delas, nós vamos identificar os valores ausentes, vamos decidir qual solução será aplicada, vamos aplicar a solução técnica e justificar a nossa escolha. Na verdade, quem vai fazer é você e eu trago a solução no vídeo seguinte. Combinado? Então vamos lá. Nós vamos tratar primeiro a variável que representa a idade, que é a variável age. Então vamos primeiro listar os valores ausentes no dataset. Veja que eu tenho 4 variáveis: variável age, a salário, o mês e também a variável resposta. São 4 variáveis com características bem diferentes, exatamente para que possamos discutir as diferentes técnicas. Na sequência, vamos verificar o total de valores ausentes somente da variável age. Então eu pego meu data frame, filtro pela variável, verifico se tem valor nulo e somo o total. Executa 20 valores ausentes. Vamos calcular o percentual de valores ausentes dessa variável em relação ao conjunto de dados. Então eu vou chamar df age, df é o data frame, age é a variável, isNu é o método. Eu então calculo a média e multiplico por 100. Executa. Temos 0,04% de valores ausentes para essa variável, considerando todo o dataset, obviamente. Bom, com base no que nós já estudamos neste capítulo, eu posso dropar a coluna age? Posso deletar essa variável? Não, não faria o menor sentido. O percentual de valores ausentes é muito pequeno. Se eu dropo a coluna por conta de 0,04%, eu estou perdendo uma informação que pode ser valiosa por um percentual de valores ausentes muito baixo. Então já eliminamos uma técnica. Não posso dropar a coluna, não faz sentido, não há justificativa para dropar a coluna age. Ok? Bom, agora me resta então 2 alternativas. Eu posso remover os registros, apagar as linhas onde eu tenho valores ausentes na coluna age, ou então eu posso aplicar a imputação nesses 20 registros. Se eu remover os registros, eu vou perder 20 linhas, 20 observações, 20 exemplos. Se eu aplicar a imputação, eu não perco esses registros e resolvo o problema dos valores ausentes. Em contrapartida, eu vou estar modificando levemente a variável, concorda? Tratamento de valores ausentes sempre modifica a variável. Não tem jeito. Você sabe qual é o valor ausente? Você sabe o que preencher? Não, é por isso que está valor ausente. Qualquer coisa que você fizer vai alterar o comportamento da variável. A questão é conseguir escolher a técnica que modifique menos aquela variável. Então, eu não vou remover os registros, bom, primeiro porque eu quero tratar os valores ausentes, claro, né? Segundo, porque como são apenas 20 registros, eu consigo resolver isso de forma relativamente simples. Eu vou basicamente aplicar a técnica de imputação. Eu vou escolher uma medida de tendência central, vou aplicar essa medida e preencher os valores ausentes. Ok? Bom, já escolhemos então a técnica. Agora precisamos escolher qual medida de tendência central nós vamos utilizar. Nós temos 3 medidas de tendência central: média, mediana e moda. Temos que escolher pelo menos uma delas. Nada impede que você escolha uma, aplique, verifique o resultado. Não foi o que você esperava? Volte, aplique uma outra medida de tendência central, verifique o resultado e assim por diante. Para esse exemplo, eu vou justificar a minha resposta para você no próximo vídeo. Eu quero que primeiro você escolha e faça a sua justificativa. Vou ajudar um pouco mais. Vamos gerar o histograma da variável age, ok? df age plot kind igual a hist, que é histograma. Executa e lá está. Para ajudar a interpretar o histograma, vamos também gerar o boxplot, que agora eu estou chamando do SNN, que é o Seaborn em linguagem Python. Coloco o df age, que é a variável, e executo. Pronto. O que nós temos aqui? Primeiro, observe os 2 gráficos em conjunto que há claramente um volume maior de registros na idade entre 30 e 40 anos. Concorda com isso ou não? Não é obrigado a concordar comigo, ok? Se não concordar, só colocar sua justificativa, seu ponto de vista no fórum do curso, podemos debater. Olhando para o histograma, a maioria dos registros está entre 30 e 40 anos, a maioria das pessoas nesse conjunto de dados tem entre 30 e 40 anos? Sim, exatamente o que diz o histograma, certo? Isso significa que, embora eu tenha registros de 20 até quase 90 anos,
a maior concentração entre 30 e 40 anos. Essa variável provavelmente não segue uma distribuição normal. Ela está assimétrica. Isso por si só já descarta a média, ok? Já descartaria a média. Eu não posso usar a média se eu não estiver com uma variável seguindo uma distribuição normal. Claramente os dados estão assimétricos. Eu tenho um volume maior de um dos lados do histograma. Vamos confirmar com o boxplot. O que nós podemos observar aqui? Essa linha do meio da caixa é exatamente a mediana. A mediana dos dados, que é o valor do meio quando os dados estão ordenados, vejo que está em torno de 40 anos. E eu tenho outliers acima de 70 anos de idade. Então, a grande maioria dos registros dos clientes que estão nesse conjunto de dados tem entre 30 e mais ou menos 50, quase 50 anos. Depois disso, eu tenho alguns clientes, mas eu tenho outliers acima de 70 anos. Se eu tenho outlier, eu não posso usar a média mais uma vez, porque os outliers estão impactando no cálculo da média. Vão impactar diretamente no cálculo da média. Se eu uso a média, eu estou reforçando uma informação que não corresponde à realidade. Ok? Então, os dados não estão simétricos, eles estão assimétricos, é o que mostra o histograma, e eu tenho outliers. Pronto, já descarta a média. Ok? Aí sobra duas opções, eu posso usar a mediana ou a moda. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular a média de idade, vamos calcular a mediana e vamos calcular a moda. Agora eu vou deixar com você o exercício número 2. Nós vamos imputar os valores ausentes da variável age com uma medida de tendência central. Já pode descartar a média. A média não pode ser usada para esse exemplo, ou pelo menos não é o ideal. Não é que não possa ser usada, não é o ideal. Você vai reforçar uma informação da média que está sendo impactada pelos outliers. Aí você poderia dizer, então eu vou tratar primeiro os outliers. Sim, também é uma opção. Ou então você não usa a média. Não há resposta ideal. Você vai ter que escolher uma técnica, justificar a sua escolha e seguir em frente. Se lá na frente perceber que não foi a técnica ideal, volta e refaça o trabalho. É assim que funciona na vida real. Além disso, eu quero o seguinte. Eu quero que você escolha uma das medidas, quero que você aplique a imputação e justifique a sua escolha. Além disso, nós devemos deixar a variável como float ou como int. Já vimos que ela está como float, não é? Deixo como float ou eu converto para int? Se eu for converter para int, eu faço isso antes ou depois da imputação? Você não achou que ia ser fácil apenas escolher uma medida de tendência central, né? Eu quero o trabalho completo. Tente resolver e eu trago a solução no próximo vídeo. Muito obrigado, até lá.